Então coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu tenho aqui, Senhor, aqui hoje homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, pessoas com mais idade, Pai, todo esse povo que está aqui agora, Pai, na internet, no YouTube, Facebook, talvez essa palavra vai chegar em outras redes, talvez ela vai ser ouvida em outros canais, não sei até onde chegará essa palavra, mas está escrito que a palavra vai para o fim que se destina. Então neste momento eu quero que esta palavra alcance esse coração, alcance esta vida, esta família, este pai, esta mãe, que alcance esse filho, que essa palavra venha fazer a diferença para a mudança. Decidir pelo melhor, e que eu peço, Espírito Santo, que a tua palavra diz que o Espírito Santo é aquele que convence de todo pecado e convence de toda justiça e de todo juízo. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, faz a tua obra nesse coração. E se alguém tem que convencer alguém de alguma coisa, que seja o Senhor que convence essa pessoa do caminho mau, para que ele possa se voltar a Jesus, se voltar às coisas santas da palavra do Senhor. Que haja esse milagre na tua vida. E se você já é do Senhor, que se você se santifique mais ainda, que você se purifique através da palavra mais ainda, e nesse processo de santificação, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11 até o 22. 2 Coríntios capítulo 7, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o 22. 2 Crônicas 7, do 11 ao 22. Esse texto é bastante conhecido e ele foi bastante lido por muita gente e ainda está sendo lido por muita gente nesse período agora em que estamos vivendo. Então, eu vou reler um texto que tem muita gente que já sabe de cor, de tanto que você já leu na internet, tanto que você já leu em casa, e de tantas pregações que você já ouviu a respeito deste texto bíblico. Mas hoje o Espírito Santo me levou a ministrar talvez algo que você já ouviu, mas de uma maneira nova, dentro desse mesmo texto bastante conhecido. 2 Crônicas capítulo 7, 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor. Preste atenção. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, tudo que ele tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ele o efetuou. Então de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Vou repetir as palavras do Senhor. Eu ouvi a tua oração e, diz o Senhor, eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, ou fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos, ei, gafanhoto te lembra alguma coisa aí, não? Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, peste te lembra alguma coisa? Se eu enviar a peste entre o meu povo, agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, disse Deus, eu o ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração
que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e, de novo ele repete, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e se fizeres segundo tudo o que te ordenei, e se guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi o seu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes, e se deixardes os meus estatutos, e se deixardes os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes, e servires a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que eu vos dei, e esta casa que eu santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá assim: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e para com esta casa? E você responder-se-lhe-á então: porque deixaram o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Aleluia. Você que está aqui pode sentar. Se quiser sentar também, você que está de pé em casa, se quiser sentar um pouquinho. Se você está deitado, eu vou pedir para você levantar, porque senão você vai dormir. Se vier que você já não dormiu, né? Tem gente que vai assistir um culto online e ele fica deitado, aí começa a tocar as músicas, aí ele dorme, porque a musiquinha de ninar no meu ouvido, e ele acha que fez o culto. Então eu vou te pedir uma coisa: se você está deitado, por favor, pelo menos senta na sua cama, para você não dormir enquanto eu falo, porque essa palavra pode mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Bom, eu dei o tema dessa ministração de se e somente se. Se e somente se. Bom, esse se e somente se, o se em si é uma conjunção, no português é uma conjunção condicional, mas na matemática, na lógica e na filosofia, o se é um termo que ele é utilizado numa condição de possibilidades. Então preste atenção. Na portuguesa é uma conjunção de condição também, né? É uma conjunção condicional. Mas na matemática, na lógica e na filosofia, é um termo utilizado como uma condição de possibilidades, ou de exercer, que é uma condição que exerce possibilidades. Então aqui eu não sou professor de matemática, pelo amor de Deus, se tiver algum professor de matemática me assistindo, eu espero que eu não vou passar vergonha na frente de vocês agora. Me ajuda aí, gente. Mas vamos dizer assim, que eu tenho uma pessoa A e tenho um indivíduo A e um indivíduo B. E o A está falando a verdade. Quem fala a verdade é de Deus, amém? Porque Deus, Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Mas eu tenho um indivíduo B. E o indivíduo B, ele conta mentira. Ele é o cara. Lembra da pregação que eu fiz na quarta-feira? Não sei se você assistiu. Se você não assistiu, vai lá no Facebook, que eu estava falando sobre o fake news, a auto-fake news, né? A pessoa pregar uma mentira sobre ela mesma. Então essa pessoa que está vivendo em mentira, ela é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então enquanto o A está falando a verdade, está em Jesus, que é a verdade, o outro está falando a mentira e está no diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então eu tenho o indivíduo A e o indivíduo B.
Agora, na matemática, como é que funcionam as coisas? Verdade com verdade é possível. Agora eu estou indo para matemática. Se verdade e eu tiver também uma verdade, é uma possibilidade, é possível. Mas verdade com falsidade, com mentira, não é possível. Ou melhor, é impossível. Mas se eu tiver uma verdade, se eu virar ao contrário e tiver uma verdade e tiver uma outra mentira, é impossível também. Agora, se eu tiver uma mentira com outra mentira, é possível. Mentira com mentira é possível. Então, mentiroso com mentiroso, ambos ficam no reino das trevas com o pai da mentira. Verdade com outro indivíduo verdadeiro é possível. Eles ficam no reino de Jesus, no reino da verdade. Agora, verdade com mentira, impossível. Mentira com verdade, impossível. Então, o se, ele me dá condições de julgar. Preste atenção. O se me dá condições de julgar pela condição se há possibilidade de ser possível ou impossível de alguma coisa acontecer. Meu Deus, Raquel, você que é quase professora de matemática já, ou já é professora já? Mas já está quase, né? Eu errei ou acertei? Certo ou errado na matemática? Amém, acertei. Que benção. E se eu te der um rolo aí na sua cabeça, não tem problema. Se você não sabe matemática, não tem problema. O que eu quero dizer para você é que no reino de Deus, na palavra de Deus, há condições para que você seja abençoado. Nós estamos acostumados com algumas pregações aí agora na internet. Tem muitos tipos de pregação, mas tem um grupo de pregadores e de grupo de pregações que essas pregações elas estão favorecendo aquele que a escuta, e sempre uma palavra oferecendo coisas, oferecendo bênçãos, sempre oferecendo, é sempre dando, é sempre abençoando. Vou aqui usando o termo matemático que eu usei, sempre possível, sempre possível. Aí talvez alguém diz assim: para Deus nada é impossível. Sim, para Deus realmente nada é impossível. Eu não tenho dúvida sobre isso. A pergunta é para mim. Para mim tudo é possível? Para mim? Não. Para que eu me conecte com o impossível, preste atenção. Para que eu me conecte com o impossível de Deus, ou melhor, para Deus tudo é possível. Então, para que eu me conecte com tudo que é possível em Deus, eu tenho que estar na verdade de Deus, porque Jesus é a verdade. Então, se eu estou na verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, verdade minha com a verdade que é Deus, que é verdadeiro, é possível. É possível. Mas se eu estou vivendo uma vida de mentira segundo a palavra e contra a palavra, eu estou em falsidade. Se eu estou em falsidade, eu não vou ter acesso, e é impossível eu ter acesso à verdade que é de Deus e às suas bênçãos. Então, cuidado com algumas palavras que você ouve, porque nesta palavra existem muitas verdades, porém está faltando algumas verdades, ou seja, são apenas meias verdades. É verdade que uma pessoa pode ser abençoada em Deus em tantas áreas da sua vida? Bom, isso é muito verdade, e eu tenho trocentos versículos que provam que Deus pode abençoar alguém, mas é só meia verdade se eu não disser que para que a pessoa receba estas bênçãos, ela precisa fazer alguma coisa. Existe uma condição para ela receber. E aí é onde entra o se. Se fizer, aí você vai receber. Se você estiver conectado com Deus e com a palavra, aí você vai receber. Não é assim, me dá aí e toma. Não é assim.
Por isso o tema dessa ministração é si e somente si. Mas para a gente adiantar e você entender melhor, preste atenção. Eu quero colocar aqui Salomão como uma figura de Jesus. Vamos usar o Salomão, que era o filho do rei Davi, vamos usar como uma figura de Jesus, porque Jesus é filho de Deus. O Salomão, ele concluiu a obra do seu pai, sim ou não? O Davi começou a construir o templo, mas Davi não chegou ao fim, ele não concluiu. A obra do templo foi concluída nas mãos do seu filho. Então, e Jesus? A obra da criação de Deus e todo o projeto de Deus, porque quando Deus criou o mundo e criou o homem, Deus já sabia que o homem tinha possibilidade de queda por conta das suas escolhas. Não é que Deus já criou o homem para o homem se lascar, não. Deus já sabia que o homem poderia fazer escolhas erradas, e porque ele sabia que o homem poderia fazer escolhas erradas, sim, poderia ser que o homem que fizesse a escolha errada atraísse sobre si a condenação. Então Deus já colocou em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a possibilidade, lembra que o se é uma condição de possibilidades. Então Deus já coloca em Gênesis 3, versículo 15, a possibilidade do homem ser resgatado. Por quem? Por aquele que ia pisar na cabeça da serpente, que era quem? Jesus. Então Deus começou, e a obra da salvação foi concluída em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Aleluia! Amém, pessoal? Vocês podem dar um glória aí para me ajudar? Então o Salomão, ele foi um tipo de Cristo, porque o seu pai começou a obra e ele concluiu a obra. Deus começou a obra e Jesus concluiu a obra. E quando Salomão concluiu a obra, que obra que ele concluiu? A construção do templo, o lugar onde Deus falou: a partir de agora eu vou habitar nesse lugar. E Jesus concluiu a obra como? Qual templo Jesus construiu? Por que você está comparando Jesus com Salomão? Porque Jesus também entra no templo feito pelas mãos do homem, e ele disse: olha, esse templo que vocês estão vendo, isso aqui vai ser derrubado, e esse templo vai ser reconstruído em 3 dias. Quer dizer, Jesus agora estava tirando fora a figura do templo físico, do que os homens poderiam construir, e ele estava dizendo agora que o seu próprio corpo era o templo. E ele estava dizendo: esse corpo vai morrer, esse templo irá morrer, e esse templo será reconstruído em 3 dias, que foi quando ele ressuscitou. Então, na verdade, Jesus, ele é não só a figura do Salomão, mas Jesus também é a figura do próprio templo no seu corpo. Não sei se você está entendendo. Porque quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, preste atenção. Você vai para 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Você vai encontrar lá dizendo o seguinte. Vamos ler 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de onde? Da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem é o templo agora? Qual é o templo que foi reconstruído em 3 dias? Quando Jesus morre, que ele se levanta na sua ressurreição, quando ele atrai a si uma multidão de pecadores, porque a cruz nos atraiu, e ele atrai para si os nossos pecados, as nossas dívidas, as nossas maldições, todo o castigo que nós merecíamos, Jesus atrai para ele, e aquele templo, o nosso corpo em Cristo, e o próprio Jesus, ele é destruído. A habitação que era a vontade de Deus habitar em nós, aquilo é destruído. Mas quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, aí nós que o recebemos como Deus, também ressuscitamos com Ele. Então, quando nós nos erguemos para uma nova vida, nós em Cristo, porque está escrito lá que nós não somos de nós mesmos, e se não somos de nós mesmos, nós somos de quem?
de Cristo. Então nós agora em Cristo somos ressuscitados como igreja, e a igreja é chamada do corpo de Cristo, aonde Ele é o cabeça. Então escute bem, uma vez que Jesus ressuscita, Ele se torna a cabeça de um corpo, e o nosso corpo, nós somos, podemos dizer assim, que nós todos juntos formamos o corpo de Cristo. É como se eu unido com você fomos pequenas células. Eu sou uma pequena célula deste grande corpo de Cristo. E agora o Efésios, o Coríntios capítulo 6 e 19, ele diz o quê? Que este corpo, ele é templo de Deus. E aí é onde vem a comparação agora, na figura ilustrativa de Salomão. Quando Salomão termina de construir o templo, Deus vem e diz assim: eu habitarei dentro deste lugar, este lugar será um lugar de sacrifício, e eu vou habitar aí para sempre. Olha, mas como que Deus ia habitar para sempre se aquele templo foi destruído, se depois o segundo templo foi destruído? Então Deus não estava falando de algo ali naquele momento para Salomão, de algo físico, porque Deus já sabia que aquele lugar ia ser destruído. Então Deus já estava falando de um lugar, de um templo espiritual. E aonde é a casa espiritual de Deus? Aonde, gente? Eu sou a casa, eu sou o grande templo do sonho do coração de Deus. Em Cristo Jesus, Ele me fez. E preste atenção, o João capítulo 15, 16 diz: eu vos escolhi a vós. Agora em Crônicas 7 ele diz assim, olha que coisa interessante, no versículo 12 ele diz: apareceu o Senhor a Salomão e disse o seguinte: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar. Deus está dizendo no versículo 12 do 2 Crônicas 7: eu ouvi a tua oração, Salomão, e eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Ou seja, aí você vai para João 15, 16, Jesus está dizendo: não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Ou seja, Deus é quem decidiu que nós seríamos a sua habitação, nós seríamos o seu templo. Então qual é o projeto de Deus, pegando a história de Salomão com o templo e pegando a história de Jesus com o Espírito Santo? É dizer que uma vez que eu morro em Cristo, esse velho templo é destruído e renasce um novo templo, onde Salomão constrói um novo templo. E depois você vai lá para frente na palavra do Senhor, diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Significa o quê? Que esse templo agora é o lugar onde Deus sonha em habitar, e é o lugar onde Deus sonha em fazer os seus milagres. Esse lugar, o meu corpo, o seu corpo, esse lugar é a habitação que Deus, conforme escreve João capítulo 15, 16, o lugar que Deus escolheu para fazer a sua morada é dentro de mim. E uma vez que Ele faz essa escolha, Ele está dizendo aqui, e aí vai entrar no que eu quero dizer sobre a pregação. Então quer dizer que agora eu estou na bênção. Opa! Deus está comigo, Deus está morando dentro de mim, está tudo certo agora. Eu tenho o direito de ser rico, eu tenho o direito de ter tudo. Agora eu tenho. Opa! Aí começa uma porção de si. E por isso o tema dessa ministração é si e somente si. É uma afirmação da afirmação. O que é si e somente si? Afirmando o que já está afirmado. É uma confirmação da condição que já foi imposta. E aqui eu encontrei, talvez você encontre mais aí se você procurar, não tem problema, porque o alvo aqui não é saber quantas tem, o alvo aqui é saber o que é que Deus está pedindo. Então eu encontrei aqui 7 Cs de coisas negativas, nesse texto que nós lemos de 2 Crônica. Deus está dizendo: se eu cerrar o céu, se eu mandar gafanhoto. Ei, gafanhoto te lembra alguma coisa aí essa semana aí, gente? Te lembra alguma coisa? Ele fala: se eu fechar o céu para que não tenha chuva. Vocês têm ouvido notícias de seca por aí nas regiões brasileiras e afora? Se eu cerrar os céus para que não tenha chuva,
se eu enviar nuvens de gafanhotos para destruir as suas terras, suas plantações, se eu enviar pestes, o que é essa doença que está aí, esse coronga? O que é isso? Isso é uma peste, irmão, que mata, que você pode pegar pelo ar, pela respiração, pelas gotas de saliva de alguém, pelo toque. Isso é uma peste que mata. Então ele está dizendo: se os céus se fecharem para não ter chuva, se vier gafanhoto para comer sua lavoura, se enviar pestes. No versículo 19, eu estou falando dos sis negativos. Se o meu povo se desviar, se ele deixar a minha face, se o meu povo se for, se ele sair para servir outros deuses, e se esse povo que se chama pelo meu nome, se eles decidirem adorar outros deuses, se curvar diante de idolatrando outras coisas que não for a mim, então eu encontrei aqui 7 sis. E aí ele fala que vai acontecer. O que é o resultado para quem não fizer? O resultado está no versículo 20. Qual é então o resultado para o cis negativo? Para o negativo, para os falsos. Versículo 20. Então eu vos arrancarei da minha terra que vos dei. Quem é que deu? Quem que deu? Deus deu. E quem é que vai tirar? Deus. O próprio Deus que deu, o próprio Deus tira. Ele fala: eu vos arrancarei da minha terra que eu vos dei, e também a esta casa, que eu a santifiquei ao meu nome. Quem santificou? Deus. Agora olha só, ele tem o poder, ele veio e santificou, e ele tem o poder de arrancar, ele tem o poder de destruir o que ele mesmo fez. Eu lançarei para longe da minha presença, e tornarei em provérbio e montejo entre todos os povos. Ou seja, eu vou trazer eles como um exemplo ruim para todo mundo que olhar. Esta casa agora não será, que já um dia já foi tão exaltada. E por isso eu digo para você: olha para mim, você que está me assistindo, você já deve ter conhecido muita gente que frequentou a igreja, muita gente que já disse que adorava a Deus, muita gente que até foi abençoada por Deus. E aí você olha para essa pessoa agora desviada, está podre, está pior do que quando era crente. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim que está pior agora do que antes? Frequentou a igreja, saiu da igreja, agora está pior do que o seu estado, agora está pior do que o primeiro? Pois é, porque um dia ele teve acesso à verdade, um dia ele foi casa do Senhor, um dia essa pessoa foi morada do Espírito Santo, um dia Deus esteve dentro dela, mas ele participou desse monte de si aqui negativo, e por isso o próprio Deus o rejeitou. Ele diz assim, e desta casa, versículo 21, e desta casa, agora que era tão exaltada, dessa pessoa que na igreja era tão uma bênção, né? Já viu alguém que já era uma bênção uma vez? Dessa casa que foi uma bênção, que estava numa bênção, todo aquele que passar por ela vai ficar pasmado, e vai dizer assim: por que aconteceu isso com ele? Vocês estão aí comigo? Versículo 21. Por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e com essa casa? Por que Deus fez isso com essa pessoa? Meu Deus, por que esse cara está assim? Por que essa irmã? Mas ela não era crente? Mas ele não era da igreja? Por que está desse jeito? E ele diz o seguinte, versículo 22, que a resposta será a seguinte. Ele mesmo dá a resposta. A resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais. Porque eles deixaram Deus, aquele que os tirou da terra de pecado, que significa aqui o Egito, aqueles que se apegaram a outros deuses, e porque eles se apegaram, porque eles adoraram outros deuses, porque eles serviram outros deuses, e por isso trouxe sobre eles todo este mal. E talvez alguém pergunte para mim e diga assim: não, pastor, mas não tem condição para Deus, não tem condição não, Deus é amor. Deus é amor. E tem um monte de gente acusando Deus. Se Deus existisse, porque Deus é amor. Se Deus existisse, ele não deixava isso ou aquilo acontecer, porque Deus é amor. Eu fui fazer uma pergunta e resposta lá na live dos Homens ao Máximo, e perguntaram, alguém fez uma pergunta: se Deus é amor, por que ele está permitindo
permitindo tudo isso, né? A pergunta de quem não acredita em Deus. Se Deus é amor, por que Ele deixou todas essas coisas acontecer? Presta atenção. Por que Deus é amor? Por que Deus é amor? Por isso Ele deixou. Como assim? Porque Ele é amor, Ele vai deixar? Porque Ele é amor, Ele deu liberdade para os homens. Porque Ele é amor, Ele deixou os homens e as mulheres. Ele permitiu que a raça humana, porque Ele é amor, Ele permitiu que nós mesmos pudéssemos fazer as nossas escolhas. Então o mal que está vindo sobre mim, não põe a culpa em Deus. O mal que veio sobre a sua vida, não põe a culpa em Deus. Deus não tem culpa do mal. Ah, mas e se Ele é amor, por que Ele deixou isso acontecer comigo? Você já viu alguém perguntando isso? Eu já vi várias. Eu já perguntei. Ai, Deus! Pô, teve uma vez que eu estava numa situação tão horrível. Eu tenho vários testemunhos horríveis assim desse nível. Mas eu estava numa situação tão deprimente, falido, todo zoado, todo esbagaçado, pensando em morrer. Eu queria me matar, tantas coisas ruins acontecendo. Eu lembro que eu estava numa situação tão grave, que eu tinha insônia, ao mesmo tempo eu dormia o dia inteiro e depois ficava sem dormir. Era uma bagunça, minha vida estava uma bagunça. E eu lembro como se fosse hoje, uma das noites que eu consegui pegar no sono. Mas de repente eu dei um pulo da cama assim, sentei, comecei a gritar de noite assim: Deus, por quê? E comecei. A Adri achava que eu estava tendo pesadelo, minha esposa achava que eu estava tendo um pesadelo, porque eu fiquei falando: por quê? Por que Deus? Por quê? Por quê? Por que eu? E eu gritando lá de madrugada, e a minha esposa olhando desesperada, não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordado. Eu estava acordado. E eu acordei perguntando por que Deus estava deixando eu viver aquilo. Olha só. E a gente tem a mania de perguntar para Deus, mas essa pergunta não é uma pergunta do tipo: Senhor, me responde aí o que é que eu fiz de errado. Me responde aí o que eu errei para mim poder resolver, né? Me responde aí. Não é uma pergunta nesse sentido: Deus me responde aí, ou me ensina o que eu errei. Essa pergunta que a gente faz é uma pergunta hipócrita. Do tipo: por que Deus você não fez nada? Por que Deus você está olhando para mim e não faz nada? Quando a gente faz essa pergunta para Deus, normalmente é isso que a gente quer dizer. Normalmente a gente não pergunta: Deus, olha, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? O senhor pode me explicar? Querendo que Deus te oriente a dizer: olha, filho, por que você fez isso? Então é por isso que você está sofrendo essas consequências. Mas a gente não pergunta nesse contexto. Quando a gente pergunta por que Deus, a gente pergunta acusando Deus. Tipo: por que você não veio aqui? Por que você não estava aqui no dia que eu precisei? Por que você não estava aqui na hora que minha mãe morreu? Por que você não estava aqui na hora que meu filho morreu? Cadê? Por que Deus? Por que você não se manifestou na hora que eu precisava? Onde o senhor estava na hora que o cara me roubou? Então normalmente quando a gente pergunta para Deus, a gente está perguntando com acusação, acusando Deus de alguma coisa. E talvez eu estou fazendo essa pergunta, eu estou fazendo essa pregação, e só o tema dessa pregação já ia dar para os teólogos de plantão, porque na internet tem muito teólogo de plantão esperando a gente falar alguma coisa errada para eles começarem a criticar. Isso na internet está cheio. E talvez só de eu dar o tema se, somente se, poderia aparecer algum teólogo dizendo: não, está errado, porque para Deus não há condições. Deus deu a graça, e a graça é de graça, e a graça de Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele deu o seu Filho de graça. Então não tem condições, não precisa impor condições para ter. E realmente, estou aqui, já vou responder você, teólogo. Eu acredito na graça, e eu acredito que foi de graça. E quando Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, Deus não amou a gente porque a gente tinha feito tudo certo. Ele amou antes. Ele amou quando eu estava todo errado. Ele decidiu morrer sem condições de eu ter feito alguma coisa para ele morrer. Ele morreu porque ele quis. Ele se entregou. Ele morreu porque ele quis morrer. Ele deu a vida porque ele quis dar a vida, para que todo aquele, olha a condição, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, não tem si nenhum. O si está escondido aí dentro do versículo. Onde está o si aí?
Vocês estão aqui? Aonde está o se aí escondido aí, dentro da frase? Se crer, para que todo aquele que nele crer, se crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez alguém está dizendo, não, mas Deus dá de graça. Sim, Ele dá para todo aquele, João 1:12. Se você crer, e se aquele que crer e receber Jesus, Ele vai dar o poder de ser transformado em quê? Em filho de Deus. Pastor, tem condições? Há condições para que eu me torne filho de Deus? Existe condição? Isso aí é uma condição? Sim, todos são filhos de Deus. Não, não são. Não, mas eu ouvi falar que todos são filhos de Deus na Bíblia. Não, a Bíblia não está escrito que todos são filhos de Deus. Filho de Deus é aqueles que creem e recebem. A todo aquele que crer e receber, deu-lhes o poder de se tornarem filho. Quem é que recebe o poder de se tornar filho? Diga comigo, quem crer e receber. É uma condição, sim ou não? Então, se e somente se eu crer e receber, eu me torno filho. Mas ele morreu por todos, é de graça. É de graça. Mas se recebe essa coisa de graça, você só recebe a salvação de graça se você crer e receber. É de graça? É, mas precisa de crer e receber. Então existe uma condição. Amém, ô teólogo? Então, para tudo na Bíblia existe a condição. Bênção e maldição é uma condição. Deuteronômio 11. Eis que coloco sobre vocês a vida e a morte. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E Deus está dizendo, qual você vai escolher? E Ele te dá até a dica. Ele fala, se eu fosse você, eu escolhia. Ele fala, escolhe pois a bênção. Porque se você escolher a maldição, você vai receber aquilo que você escolheu. Então a condição é fazer a escolha certa. Qual você escolhe? Então as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a culpa não é de Deus. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, a culpa foi das minhas escolhas. Eu escolhi errado. Meu pai escolheu errado. Mas por que aquela criança tal, não sei o que? A criança não tem condição de escolher, porque ela é muito pequena ainda. Estou falando das criancinhas pequenas. Então, se ela está vivendo uma vida desgraçada, aquela criança, ela está vivendo porque foi a escolha errada dos pais. Não é culpa de Deus. Vocês estão aqui, não? E Deus deixou os homens livres, as mulheres livres. Então eu tenho aqui cis negativos, fechar os céus, enviar gafanhotos para destruir a terra, enviar pestes. Se Deus fizer isso, se o homem desviar, se o homem deixar, se ele for servir outros deuses, se ele decidir adorar outros deuses, ele vai colher maldições. Ele vai colher o versículo 20 na vida dele. Então, se você fizer todas essas coisas, você vai colher o quê? Deus vai te arrancar da terra. Deus vai te arrancar essa casa. Deus te santificou, mas Deus pode te lançar longe. Ele falou assim, eu lançarei longe da minha presença. Você vai se tornar objeto de desprezo. As pessoas vão te usar como tema de provérbios de alguém. Tá vendo? Ó, aquele fulano ali. Vai começar a te usar como exemplo ruim. Eu estava falando um certo dia, como é difícil quando você vai ensinar alguém, quando você vai discipular alguém, e você lembra de uma pessoa que cometeu um delito. Você já imaginou você ser usado como exemplo ruim para alguém? Danilo, não faz isso não, sabe por quê? Você lembra do fulano? Fulano fez, olha, e aquele fulano se lascou. Não faça isso não, porque senão você vai ficar igual ele. E você usar o nome de alguém como algo ruim, para que essa pessoa vai ser usada como um provérbio ruim. Então é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que se você fizer as escolhas erradas, você só não vai ser destruído, você vai ser usado como exemplo ruim para outras vidas. Mas agora olha que delícia, olha que gostoso. Se alguém disser assim, eu estou aconselhando Danilo também, dizer, Danilo, conhece fulano de tal? Conheço.
Rapaz, aquele cara fez assim, assim, assim. Copia ele que você vai se dar bem. Ó, já pensou eu mesmo poder dizer isso de mim mesmo com Paulo? Paulo disse o seguinte: ó, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, e a sua vida poder ser utilizada como exemplo bom. Agora, se bênção todo mundo quer, se eu fizer a pergunta agora na tela, se eu jogar aí uma enquete, que fala? Enquete no Instagram? Enquete. Se jogar uma enquete agora no Instagram, tem outro nome também que eles falam, né? É, enquete. Hã? Aquelas perguntas e respostas. Se eu jogar lá e perguntar assim: quem você gostaria de ser abençoado, sim ou não? O que você acha que a resposta que eu ia ter lá no Instagram depois? Hã? 100%. Ia ter 100% de sim, não é verdade? Porque quem é que não quer ser abençoado? Só se você for doido. Aí você precisa de receber consciência, porque você está doido. Mas todo mundo responderia sim, eu quero ser abençoado. Mas para ser abençoado tem condições. E a condição é se e somente se. Se e somente se você se humilhar. Se e somente se você orar. Se e somente se você buscar a face do Senhor. Se e somente se você buscar conhecer melhor a Deus. Se e somente se você andar segundo os estatutos. Se e somente se você fizer o que Deus está pedindo para você fazer. Se e somente se você guardar esta palavra no seu coração e praticar na sua vida, você vai receber todas as bênçãos. E ele fala: sararei a tua terra, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Essa é a condição. Quantos querem que a sua casa seja sarada? Quantos querem que seus pecados sejam perdoados? Quantos querem? Quantos querem que a sua casa seja sarada, que a sua família seja curada, que as suas doenças vão embora? Quantos querem que sejam pessoas melhores no quesito financeiro? Quantos querem? Todos querem. Mas a pergunta é: você está cumprindo o se o meu povo se humilhar, se orar, se buscar? Só que as pessoas querem as bênçãos sem orar. Elas querem ser abençoadas sem se humilhar. Cara, dizer para alguém, pedir perdão para alguém é humilhação, cara. Mas não, eu quero ser abençoado, mas não quero me humilhar para ninguém, não. Deus, ontem foi tão lindo. Eu com uma pessoa, uma das minhas discípulas, foi lá para minha casa só para pedir perdão para mim. Nem precisava, mas ela sentiu de pedir perdão e pediu. Como é gostoso. Eu falei: olha que legal, que a nossa igreja vive essa prática do perdão. Sabe, isso tem sido uma constante. A gente erra aqui na igreja, é lógico que a gente erra o tempo inteiro. O tempo inteiro eu falho, o tempo inteiro eu piso na bola, deixo alguém chateado. Hoje eu devo ter deixado aqui pelo menos 3 chateados comigo aqui hoje de manhã. Mas quando a gente enxerga isso, a gente rapidinho vai lá e se conserta. Me perdoa aí, estava estressado, fiquei bravo porque aconteceu isso ou aquilo. Me perdoa aí, a gente se perdoa. Mas querendo ou não, o me perdoa é uma humilhação. Mas as pessoas querem receber o perdão dos seus pecados sem se humilhar. Eu lembro o Aguinaldo comentando comigo, o pastor Aguinaldo comentando comigo de um discípulo dele, uma certa vez, há uns anos atrás. E ele falando que os meninos só chegavam perto dele sempre com os mesmos problemas. E aí o pastor Aguinaldo disse que toda vez ele perguntava: você orou? Não. Você está orando? Não. Você está orando com a sua mulher? Não. Está orando com os seus filhos? Não. E só que assim, ele não orava, mas todo discipulado ele queria que o pastor Aguinaldo resolvesse os problemas dele. Eu vou olhar para você agora e vou dizer para você: discipulador nenhum vai resolver o seu problema, nenhum, nem discipulador e nem Deus vai resolver o seu problema se você não orar. Se você não conversar com Deus, ninguém pode resolver os seus problemas se você não orar. Se você não se humilhar, se você não buscar a face do Senhor. Eu vou falar igual os nordestinos agora. Essa coisa de ficar em casa, de não poder vir para a igreja, em certo sentido, de não poder se encontrar para discipulado, para reuniões, em certo sentido, eu achei foi
se virar em casa. Antes era uma dependência mórbida. Ai, meu marido brigou comigo, ora aqui por mim. Ai, pastor, põe um olhinho aqui na minha cabeça. Ai, fulano, tô tão triste que meu discipulador não veio aqui. Ai, porque não teve cela essa semana. Ai, minha vida vai acabar, eu vou morrer. E toda pessoa reclamava. Agora, meu irmão, é você e Deus, meu amigo, na sua casa. Não se humilha não diante de Deus. Não ora não, para você ver onde você vai chegar nesses dias. Você está pensando que a igreja vai voltar ao normal igual era antigamente? Não vai voltar mais não. A igreja está mudando, a figura da igreja. Só o fato, olha o que está acontecendo comigo hoje, gente. Eu estou pregando aqui para uma máquina. Olha que maluquice isso. Eu tenho que pregar dando mais atenção para uma tela aqui do que dar atenção para as pessoas que estão aqui. É coisa maluca. Isso aqui é uma mudança de paradigma, uma quebra de um paradigma que tinha. Então, se está tudo mudando, você tem que. A palavra não muda. A palavra não mudou, você tem que continuar, se humilhar na sua casa, orar, se você buscar, se você procurar conhecer a Deus, se você procurar andar nos caminhos de Deus. Eu não estou indo para a igreja. Tem gente que acha que não estar vindo para a igreja é sinônimo de eu posso pecar. Já que a igreja está fechada, eu posso sair por aí fazendo o que eu quiser. Se você não procurar conhecer a Deus, se você não andar nos caminhos de Deus, se você não fizer tudo que o Senhor pede para que você faça, se você não guardar, meu irmão, esquece bênção, esquece casa abençoada, esquece as finanças. Não é condicional. É condicional sim. A graça é condicional. Você precisa de obedecer, você precisa de receber. É tudo de graça, mas se você obedecer, se você quiser entrar, vamos dizer assim, num linguajar mais de gíria, né? Se você entrar no esquema de Deus. Não, mas eu acho que Deus é amor, Ele tinha que me dar. Irmão, para com isso, deixa de ser hipócrita. Você não faz isso nem com seus filhos. A vida dos meus filhos é cheia de condições. Eu cresci em condições. Você só vai ter se você fizer. Você só vai ter bicicleta se você passar de ano. Quando eu era pequeno era assim. Você só vai ter bicicleta se você passar de ano. Eu só vou te dar o celular se você fizer tal coisa. A vida da gente com nossos filhos é uma vida condicional, é ou não é? Certo que os pais dão muitas coisas que os filhos não pedem, e o pai dá do mesmo jeito. Mas em geral, um pai amoroso, um pai e uma mãe que quer ver o bem do filho, porque o outro não quer ver o bem, ele quer ver o mal. Por isso os filhos estão tudo zoados por aí. Mas o pai que quer o bem para o filho, o pai não sai dando as coisas assim de qualquer jeito. Porque o pai que sai dando sem condição, só dando incondicionalmente, normalmente esses filhos se voltam contra os pais. Agora, os filhos que recebem, quando o pai coloca, você só vai usar o celular hoje se primeiro você lavar a louça. Pastor, não dá ideia não para minha mãe, ela está assistindo aqui do meu lado, não dá ideia não. Sim, porque essa condição é uma condição boa. Uma mãe que ama a sua filha, que ama o seu filho, ela vai impor essa condição, não é porque ela não ama, é porque ela ama e ela não quer ver o filho se tornar um vagabundo. Então ela vai dizer, olha, você vai usar o celular só nesse horário se você fizer a lição de casa, se você lavar a louça. E a vida de um filho esse filho vai ser muito bem, a vida dele vai se dar bem, porque o pai vai ensiná-lo com esse sis. Repete essa frase comigo, vocês que estão aqui, diga, se. Digo, a condição, as condições colocadas por Deus. Diga, os sis de Deus são sempre para nos levar até o lugar da bênção. Diga, Deus nunca colocou um si com a intenção de nos prejudicar. Amém? Sim e somente sim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Se você tiver com as duas mãos livres aí na sua casa, talvez você está segurando o celular com uma das mãos, você não vai conseguir. Mas se você tiver com as duas mãos livres, levante uma delas para os céus.
também, uma no coração, outra nos céus. E repete essa oração comigo aqui. Declara comigo assim: Senhor Jesus, neste dia eu entendi pela tua palavra que algumas coisas que eu recebi até hoje foi porque eu respondi ao sim segundo a verdade da tua palavra. Mas eu entendi também, se em algumas áreas da minha vida eu não estou bem, ou estou até em situação de maldição, é porque eu entendi pela tua palavra que eu respondi ao sim negativo, porque eu fiz o que não te agradou. Mas hoje, Senhor, eu tomo uma decisão. Diga: eu decido responder aos sis que atraem a bênção. Diga: eu respondo ao si da humilhação. Diga: eu decido me humilhar. Diga: eu respondo ao si da oração. Eu decido conversar com Deus diariamente. Eu respondo ao sim da busca por mais de Deus. Eu respondo ao sim da conversão. Eu decido me converter das coisas erradas. Diga: eu respondo ao sim de andar com Deus. E eu decido andar pela palavra. Eu respondo ao sim de fazer tudo da maneira que Deus quer. Eu respondo ao sim de guardar os mandamentos. Eu decido guardar tudo que Deus quer que eu faça, todos os seus mandamentos. Eu decido guardar no meu coração, e eu decido praticar isso em nome de Jesus. Amém e amém.